meu nome é Fernanda Mota de Souza Rossi, meu orientador é o professor Daniel Ângelo Long e o meu trabalho foi referente ao desenvolvimento de trocadores de calor de tubos concêntricos, análises experimentais e modelagem da transferência de calor. Então, referente à introdução. Então, a transferência de calor é importante para o processamento e indústria de alimentos, visando assim o congelamento, aquecimento e resfriamento, então, dos alimentos. Então, é necessário equipamentos que possibilitem, então, a troca térmica efetiva. Geralmente, é utilizados trocadores de calores para essa finalidade. Então, a indústria de alimentos, ela vem se aperfeiçoando, reduzindo as perdas e aumentando os ganhos, segundo Jerônimo et al. 2018. Então, o objetivo deste trabalho foi a montagem de trocadores de calor de duplo tubo, cobre e silicone em escala laboratorial, a simulação computacional de processos de aquecimento de fluidos com escoamento e validação com os dados obtidos por sensores arduinos. Como revisão de literatura, então, foi utilizado essas fórmulas descritas neste quadro: calor cedido, calor absorvido, calor por convecção, média logarítmica das diferenças de temperaturas, coeficiente global de transferência de calor, número de Reynolds interno, número de Reynolds anular, diâmetro hidráulico, número de Prandtl, número de Nusselt médio e efetividade. Referente a materiais e métodos. Então, os materiais utilizados foram o tubo de cobre de 1/4 e cobre 3/8, duas mangueiras de silicone, sendo 312 e duas 209, conexões T, fabricada então na impressora 3D, com filamento PLA, fita isolante, termopares tipo K, Arduino e sensores de vazões modelo YFB7. Então, referente aos métodos, então foram feitas as validações dos sensores através de medição de vazão volumétrica, que foi feito com o auxílio da proveta e um cronômetro, de maneira manual. Foi calibrado e validado os sensores de vazões. Foi utilizado o Microsoft Excel e o suplemento Solver para fazer as simulações. Foram feitos, então, também o cálculo do erro relativo. Como resultado da discussão, o trocador de calor maior foi montado, como descrito nessa imagem ao lado. Sensores foram validados e calibrados. Então, na tabela 1 tem as medições das vazões dos sensores e de forma mecânica. As vazões dos sensores foram calibradas na faixa de 1,8 litro por minuto a 7,6 litro por minuto. Então, foram utilizadas essa faixa de vazões para simulações. Na figura 4, são referente aos dados experimentais de vazões obtidos de forma mecânica. E os valores de vazões indicados pelos sensores de água quente está na cor laranja e fria cor azul. E foi feito também o ajuste das retas de correlação dos valores de vazões. Então, esse ajuste foi muito bom, porque o R² foi bem próximo a 1. Então, como resultado da discussão também, as simulações teóricas e experimentais foram, então, correlacionadas. Então, na tabela 2 tem a comparação das efetividades teóricas e experimentais com relação ao erro relativo. Então, foram feitos 6 testes. No teste 1, a efetividade experimental foi maior do que a teórica. Isso porque o trocador de calor, ele é no formato helicoidal, então qualquer ajuste feito nele para mais ou para menos pode ocasionar, então, uma efetividade maior, ocasionando assim um erro relativo alto. E para os outros testes, o erro relativo foi menor. Foram feitas também 25 simulações teóricas, considerando o trocador de calor maior e menor. Então, foram feitos 2 tipos de simulações, considerando o fluido quente escoando na região interna e o frio na região anular,
e depois foi trocado. Então, o fluido quente escoou na região anular e o fluido frio na região interna. Então, com isso, a efetividade não se altera de forma significativa ao mudar o fluido quente e o frio de região de escoamento anular e interna. Como considerações finais, as altas efetividades para a troca térmica entre o fluido quente e frio. Então, os erros relativos considerando os dados experimentais e teóricos foram baixos, e as simulações teóricas do trocador de calor maior e menor apresentaram, então, efetividades similares. E apenas houve, então, dificuldade no acoplamento das conexões ao montar o trocador de calor. Essas são as referências que foram utilizadas e obrigada.